Bom, vamos agora partir para o módulo título criativo. Como assim título criativo? Algumas redações pedem título, outras não pedem título. Lembrando que título é a primeira frase que o leitor encontra no texto. Então, se um título chamar a atenção do leitor, for um título inteligente, um título que instigue a curiosidade, ele verá o seu texto de uma forma mais aguçada, de uma forma mais curiosa, com maior interesse. Então, vamos lá ver algumas estratégias de como a gente pode fazer um título que chame a atenção do leitor. Bom, primeira coisa, você se colocar no lugar do leitor, né? Você, depois de criar o título, você se imaginar que o título foi criado por outra pessoa. E aí você se coloca no lugar do leitor e analisa, esse título está interessante, esse título, eu gostaria de ler um texto com esse título, eu seria provocado a ler o texto ao ler esse título. Bom, quando você é crítico do seu próprio produto, né, você acaba aperfeiçoando o produto. Muitas vezes a gente é perfeccionista demais e vai querer melhorar mais e mais e mais e nunca está bom. Bom, tem que ter esse controle também, né? Saber que, opa, não, calma aí, tá bom sim, tá legal. A gente ficar no equilíbrio. Não fazer um título de qualquer forma, mas também não ficar achando que tá sempre ruim, beleza? Porque senão a gente pode acabar perdendo 5, 10, 15 minutos só para pensar no título, né? Aí não tem como. Vamos ver aqui alguns exemplos. Quantas palavras, use aquelas que mais tenham a ver com o assunto do qual você tratou. Isso é muito importante. O seu título ele tem que representar, tem que dizer sobre o que você vai falar, tem que representar aquilo que virá no texto. Imagina, você tem que resumir o seu texto em 2 ou 3 palavras, que é o título. 4 palavras, 5 talvez. Mas a pessoa tem que ler o título e tem que saber, opa, é esse o assunto principal. É isso que eu vou encontrar, é sobre isso que ele vai falar. Por isso, o ideal é fazer o título somente após todo o texto pronto. O título ele é literalmente não, né? Ele é metaforicamente a cereja do bolo. Terminou o seu texto todo, fez a introdução, desenvolvimento e conclusão? Bem, sobre o que meu texto está falando? Como eu poderia resumir essa redação em 1 palavra, em 2, em 3, em 4 palavras, em uma frase pequena? Esse é o seu título. E tentar, né, ser criativo. Se seu texto fala sobre cavalos, não coloque palavras generalistas, como animal. Coloque as que tenham a ver com cavalos, como equino, por exemplo. Se seu texto fala sobre legalização de porte de armas, não use apenas palavras como leis, violências ou política pública. Use palavras que tenham mais objetividade, como armamento ou armas de fogo. Lembrando, o título ele representa o assunto. Se o assunto é arma de fogo, o tema é arma de fogo, use palavras que sejam próximas, o mais próximas possível a esse tema. Bem, exemplos. Textos sobre maioridade penal. Quem são os infratores impunes? Ou vamos prender as crianças? Como assim? Porque olha que legal, interessante. Associado a essas palavras você pode usar recursos linguísticos. Fecha. Associado a essas palavras você pode usar recursos linguísticos que instiguem o leitor, como por exemplo, interrogações retóricas. O que são interrogações retóricas? Perguntas retóricas. São perguntas que têm uma resposta óbvia. Você pergunta não esperando que ele vá responder. Você pergunta não esperando necessariamente que ele vá responder, não esperando uma resposta de verdade, mas é uma pergunta que faça o leitor responder determinada resposta. É uma pergunta, por exemplo, quando a gente faz para uma criança que fez bagunça: você acha isso certo? Você acha isso bonito? Ou seja, uma pergunta que já induz uma resposta. Isso é uma interrogação retórica. Por quê? Porque você induzindo a resposta do leitor, você já sabendo qual a resposta dele, você consegue fazer seu texto ter maior peso, ter maior concordância do leitor com a sua opinião.
Afirmações extremas. Por exemplo, você pode fazer umas afirmações que sejam, nossa, que posição extrema, nossa, que absurdo, como assim? Às vezes não necessariamente é aquilo que você pensa, aquilo que você quer dizer, mas é uma afirmação que vai chamar a atenção do leitor. Ele vai, calma aí, o que esse cara vai falar sobre isso aí? Calma aí, o que essa pessoa vai estar escrevendo sobre esse assunto aí para fazer uma afirmação dessa? Agora fiquei curioso, agora eu quero saber. Tem uma afirmação que causa uma certa polêmica e estranheza. Metáforas ou até mesmo, né, uma paráfrase ou dito popular são frases, são títulos que chamam a atenção, que trazem curiosidade. E aí temos aqui, né, um texto, por exemplo, vamos fazer um título sobre um texto cujo tema é maioridade penal. Uma pergunta: quem são os infratores impunes? Como assim, infratores impunes? Como assim, infratores que não são punidos? A pessoa fica querendo saber o que é. Vamos prender as crianças. Como assim prender as crianças? Por que prenderia as crianças? E aí trazendo sobre, né, um ponto de vista já intrínseco no título. Texto sobre violência doméstica. O agressor dorme ao lado. Né? Acho que tem até um filme com um título parecido com esse. O inimigo mora ao lado, o inimigo dorme ao lado. Alguma coisa assim, um filme relativamente antigo. E aí, fazendo uma analogia com esse título, né, com esse filme, constrói-se a frase: o agressor dorme ao lado. Por que dorme ao lado? Justamente quem mora, que é o parceiro, né, ou a parceira. Textos sobre maus tratos aos animais. Animais têm alma. E você? Ou seja, os animais... Bom, ninguém garante que o animal tem alma, mas é uma afirmativa que gera... Opa, calma aí. Ele está afirmando que o animal tem alma. E você? Ué, como assim? Você? Eu tenho. Mas, ou seja, no sentido de emoções, né? Animais têm emoções. E você? Você tem uma emoção? Você tem alma? Você é uma pessoa que cuida dos animais? Mais ou menos nesse sentido, né? Ou, ser humano, o animal que maltrata os animais. Como assim? Ser humano não é animal. Pô, mas eu estou chamando o ser humano de animal, porque é o animal que maltrata outro animal. Então, para um ser humano maltratar um animal, né? Eu estou xingando, vamos dizer assim, ele de animal. Então, são frases que trazem um impacto. Textos sobre dependência química. A droga da vida. Pode gerar dois sentidos. Um sentido de que uma pessoa está mal, acha a vida ruim, então ela usa drogas. Ou a droga da vida no sentido de a droga que está presente na vida de muitas pessoas. Ou a vida da droga no sentido de que percurso, né, que a droga ela tem no ser humano ou na sociedade. O drogado sim, invisível não, né? Já trazendo aí a importância de cuidar do viciado, do dependente químico, não ser tratado como um invisível social. São tudo textos, né, títulos que instigam. Textos sobre corrupção política. Criminosos de colarinho sujo, que tem aquela frase, né, criminosos de colarinho branco, mas poxa, como que o colarinho é branco? Esse branco passa a sensação de pureza. E aí sujeira, né, remete à corrupção, remete a esquemas ilícitos. Então, criminosos do colarinho sujo. O colarinho que era branco está totalmente sujo. Né? Políticos de mais, política de menos, ou seja, muitos políticos e pouca política. Política no sentido positivo aí de boas relações sociais. São jogos de palavras, né, que a gente vai criando para trazer uma curiosidade, um interesse do leitor. A dica para criar títulos criativos é ler bastante, treinar criando vários títulos. Você pode criar títulos, né, e pedir sugestão de amigos, parentes, colegas, enfim, para perguntar se acha aquele título interessante, perguntar se acha que essa frase é uma boa frase, é uma frase de efeito, uma frase que gera curiosidade. E aí você treinando esses títulos, na hora de chegar numa prova, você já vai estar mais preparado para criar alguma frase de efeito, criar um título de efeito. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave. É uma frase aqui de Drummond, um poema de Drummond sobre uma metalinguística, né? Um poema que fala sobre a criação de poema. Sobre a questão do mistério, né? A beleza das palavras, na hora de brincar com palavras, na hora de criar frases e textos. Beleza? A chave para um bom título, um bom texto, é chegar mais perto das palavras, atentar-se a elas, perceber com paciência os sentidos que elas evocam e associar outras palavras com outros sentidos. Então, assim, esse conjunto criará um terceiro sentido que será novo
e criativo. Brincar com palavras, né? Você pegar palavras, juntar com a outra, fazer novos sentidos. E vai testando, vai brincando. Isso é uma forma lúdica de você estudar, de você praticar o estudo. Tranquilo? Então, faça lá o quiz, faça as atividades propostas. Qualquer dúvida, aparece lá no grupo. E ótimo estudo a todos. Até a próxima.